Olá, pessoal. Vamos continuar, então, a nossa discussão. Ponto interessante da matéria, né? Vocês viram que muitas questões foram levantadas por aqui. Bom, então falamos no bloco anterior. Abrimos requisito da inscrição, quais são os requisitos da inscrição, o local onde você vai dar entrada na sua inscrição, questão recente na prova. Colocamos informações sobre cancelamento e licenciamento. E para fechar as questões de inscrição, responde para mim. Vamos lá, você já tem a resposta no caderno. Uma vez cancelada a inscrição, o sujeito ele pode voltar a ser um advogado? Pode ou não pode? Pode, só que ele retorna com um novo número de inscrição. Uma vez cancelada a inscrição, você pode voltar a ser um advogado, só que você voltará com um novo número de inscrição. É o que está no seu caderno que acabamos de falar. Tem requisitos? Quais são os requisitos necessários para que você volte a fazer parte dos quadros da OAB? É aqui que vamos colocar. Eu vou dividir o quadro em 3 partes. Tudo bem? Eu vou começar com a caneta azul, que é a questão mais fácil. Vamos descer um degrau com a caneta preta e depois vamos descer um segundo degrau com a caneta vermelha, que é onde seria mais provável de você encontrar a questão na prova. Começamos com a caneta azul. Vamos lá. Então, requisitos para o retorno. Requisitos para o retorno após o cancelamento. Requisitos para o retorno após o cancelamento da inscrição. Primeiro, a questão coloca que o advogado simplesmente teve a sua inscrição cancelada. A questão fala só isso, ó. O advogado Caio, Tício, Túlio, Célio, seja lá quem for, ele teve a sua inscrição cancelada na Ordem dos Advogados do Brasil. Quais são os requisitos para que ele volte a fazer parte dos quadros da OAB? Ele vai ter que demonstrar capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e, por fim, prestar compromisso. Requisitos para o retorno após o cancelamento da inscrição. Primeiro degrau, a questão simplesmente diz que o advogado teve a inscrição cancelada. Os requisitos são esses que estão com a caneta azul. Vamos descer aqui um degrau. A questão agora coloca o seguinte. Que o advogado teve a sua inscrição cancelada. Por motivo de exclusão. Olha o que o examinador fez. Ele não só diz que o advogado teve a inscrição cancelada, como disse o motivo do cancelamento. Ele desceu um degrau. Cancelamento por exclusão. Vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Concorda comigo, mesmo quem ainda nunca estudou essa matéria, iremos estudar exclusão com bastante calma lá para frente. Vem cá, por favor, vamos conversar um pouquinho. Concorda que exclusão é uma punição? Exclusão é uma punição. Aliás, é a sanção, é a punição mais grave que o OAB pode aplicar a um advogado. É a punição mais grave. Onde eu quero chegar? Quando o advogado é punido pela OAB, a OAB ela vai pegar o seu prontuário e vai anotar. Ela vai fazer um registro nos seus assentamentos. Ela vai pegar o seu prontuário e anotar. Em tal data, este advogado recebeu determinada sanção. Ela vai pegar os seus assentamentos e vai colocar um registro, que em determinada data você foi punido. Quando a OAB faz isso, vamos no quadro. Perante a OAB, você perdeu a sua primariedade.
O advogado excluído, ele perde a sua primariedade. Se o motivo do cancelamento foi a exclusão, antes de pensar nos requisitos que estão com a caneta azul, a OAB exige que o sujeito volte a ser o quê? Primário. A OAB exige que o sujeito volte a ser primário. Só que esse volte a ser primário aparece na sua prova através de uma palavra. Voltar a ser primário quer dizer faça provas de reabilitação. Faça provas de reabilitação. Voltar a ser primário quer dizer faça provas de reabilitação. Onde eu quero chegar? Vamos conversar. Se o motivo do cancelamento for a exclusão, antes de comparecer no OAB e demonstrar capacidade civil, que você não exerce atividade incompatível, prestar compromisso, a OAB fala, obtenha a sua reabilitação. Obtida a reabilitação, aí você demonstra capacidade civil, que não exerce atividade incompatível, presta compromisso e retorna aos quadros da OAB. Terceiro degrau, acompanha comigo. Então, primeiro degrau, como eu disse, a questão vai ser fácil e vai falar simplesmente que o advogado teve a inscrição cancelada. Segundo degrau, a questão fica um pouco mais complicada e coloca que o motivo do cancelamento foi a exclusão. Terceiro degrau, a questão coloca o seguinte. Terceiro degrau. A questão vai colocar, que é onde eu espero na sua prova, que o advogado teve a sua inscrição cancelada, você já sabe quais são os requisitos, por motivo de exclusão por conta de um crime. Olha a que ponto que o examinador chega na sua questão. Ele coloca não só que o advogado teve a inscrição cancelada, como ele diz o motivo do cancelamento, exclusão, como diz o motivo da exclusão, crime. Cancelamento por exclusão por conta de um crime. Ou seja, se a questão aparecer na nossa terceira coluna, antes de bater palmas na OAB, antes de bater nas portas da OAB, o que a OAB exige? Obtenha a sua reabilitação criminal. Obtenha a sua reabilitação judicial. Em outros termos, entenda-se com a justiça. Entenda-se com a justiça criminal. Enquanto o sujeito não providencia a sua reabilitação judicial, a sua reabilitação criminal, não adianta bater nas portas da OAB. Nesse caso, se você trazer aqui para o dia a dia, vai demorar um tempão. Dependendo da idade do advogado, acabou a carreira dele, é muito difícil ele retornar. Tá bom? Esse seria o último degrau, talvez a questão aqui mais complexa em uma questão sobre inscrição na OAB. Vira o tema, segundo tema que eu tenho que discutir com você hoje, sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Podemos montar uma sociedade de advogados? Podemos ou não podemos? Podemos, você sabe, podemos constituir uma sociedade de advogados. Vamos na tela? Então, segundo tema, vira a página, sociedade de advogados. Só que hoje podemos falar não só de uma sociedade de advogados, temos uma outra espécie, algo relativamente recente. Hoje podemos falar também de uma chamada sociedade unipessoal de advocacia. Então, olha que interessante. Hoje podemos falar tanto em uma sociedade de advogados, como também podemos falar em uma sociedade unipessoal de advocacia.
Por onde que eu vou buscar informações aqui para quem pretende acompanhar? Eu vou buscar informações no artigo 15 ao artigo 17 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e artigo 37 ao 43 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos buscar informações do artigo 15 ao 17 do Estatuto e artigo 37 ao 43 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Por aqui que vamos trabalhar, por aqui que vamos buscar informações pelos próximos 25 minutos. Vamos lá. Eu sei que você sabe, mas vamos colocar aqui. Qual seria a diferença básica de uma sociedade de advogados para uma sociedade unipessoal de advocacia? Qual é a diferença básica? Na sociedade de advogados você tem sócio, ou você tem sócios. Na sociedade unipessoal, você não tem sócio. Na sociedade unipessoal, você é o titular da pessoa jurídica. Na sociedade unipessoal, você é o titular da pessoa jurídica, eu não tenho sócio. Alisson, mas e se por acaso eu tenho um sócio? Você está na sociedade pluripessoal. Tudo bem? Uma você não tem sócio e na outra você tem sócio ou você tem sócios. Simples assim. Simples assim. Bom, o que geralmente aparece, você vai verificar exames, o que a GV gosta muito de colocar na questão de sociedade? Eu acho que a questão está fácil, está manjada, mas se aparece na prova, eu tenho que continuar citando. Eles gostam muito de questionar a respeito do nome da sociedade. O que é necessário para dar nome a uma sociedade de advogados? Se eles gostam, gostamos também. Vamos no quadro. O que é necessário para dar nome a uma sociedade de advogados? Guarda. Para dar nome a uma sociedade de advogados, basta o nome ou o sobrenome de pelo menos um dos sócios. Nome ou o sobrenome de ao menos um dos sócios. Completa. Acompanhado de expressão que deixe claro que se trate de uma sociedade de advogados. Para dar nome a uma sociedade de advogados, basta o nome ou o sobrenome de ao menos um dos sócios, acompanhado de expressão que deixe claro que se trate de uma sociedade de advogados. De expressão que deixe claro que se trate de uma sociedade de advogados. Volta aqui, quais são essas expressões? Então tá lá, Tício Advocacia, Mévio Advogados Associados, são as expressões que todos conhecem, são as expressões permitidas. Tício, Mévio, Advocacia, Advogados Associados. Alisson, mas o escritório que eu trabalho tem 500 advogados, 50 sócios. E pendurado na parede, dando nome à sociedade, está apenas o sobrenome de um advogado. Isso pode? Pode, é o que você colocou, é o que você acabou de anotar. E para dar nome à sociedade unipessoal de advocacia, tem regra? Tem. Muda a cor da caneta, vamos para lá. Para dar nome a uma sociedade unipessoal de advocacia, é necessário o nome completo ou parte do nome do titular, nome completo ou parte do nome do titular, acompanhado
nome completo ou parte do nome do titular, acompanhado da expressão sociedade individual de advocacia. Nome completo ou parte do nome do titular, nome completo ou parte do nome do titular, acompanhado da expressão sociedade individual de advocacia. Como eu disse, eu coloquei com a caneta vermelha de propósito. Isso ainda é algo relativamente recente, tá? Ainda é algo relativamente recente, já foi objeto de uma questão na prova, mas pode voltar no seu exame sim. O que mais podemos encontrar em questões sobre o nome da sociedade? Isso aparece demais na prova. O enunciado coloca que aquele advogado que fundou o escritório, que dá nome à sociedade, o que aconteceu? No ano passado, vamos no quadro. Ele morreu. O advogado que fundou o escritório, que deu nome à sociedade, no ano passado esse advogado morreu. Aí vem a questão esperada na sua prova. Responde para mim. Vamos lá. É permitido manter na razão social da sociedade o nome do sócio falecido? Dividimos as respostas. Então, vamos lá. Na verdade, é permitido manter o nome do sócio falecido na razão social da sociedade? Depende, que é a nossa palavra amiga. O que você leva para a prova e, sinceramente, também para o seu dia a dia aqui, anote o seguinte. É permitido manter o nome do sócio falecido. É permitido manter o nome do sócio falecido na razão social da sociedade. É permitido manter o nome do sócio falecido na razão social da sociedade. Desde que essa possibilidade esteja prevista no ato constitutivo da sociedade. É permitido manter o nome do sócio falecido na razão social da sociedade, desde que esta possibilidade esteja prevista no ato constitutivo da sociedade. Desde que esteja prevista essa possibilidade no contrato social da sociedade. Está previsto no contrato social, o nome do sócio falecido pode permanecer. Não está prevista essa possibilidade no contrato social, diante do falecimento, o nome do sócio falecido vai ter que sair da razão social da sociedade. Oi. Não. As dívidas pessoais do advogado, os sócios não vão responder. Os sócios não vão responder. Permanece o nome, tá? Mas os sócios não vão assumir as dívidas pessoais daquele advogado. Vamos lá. Muitos me perguntam o seguinte, Alisson, mas essa cláusula é obrigatória no contrato? Eu respondo que não. Não é. Você não é obrigado a colocar essa cláusula no seu contrato. E muitos me perguntam isso porque falam assim, poxa, eu estou montando um escritório com meu amigo aqui, é chato colocar isso. Olha, sócio, se você morrer, teu nome fica. Eu já comecei aqui com o pé esquerdo. Você acha que eu devo colocar no contrato essa cláusula? Eu respondo sempre que sim, como eu já respondi para alguns aqui. Não é uma cláusula obrigatória, mas eu acho que você deve colocar sim. E eu explico por que eu tenho essa opinião. Eu falo, você prestou o exame, você foi aprovado, você monta uma sociedade. Sinceramente, no primeiro ano, ninguém conhece o seu escritório pelo nome. Ninguém conhece. Para não falar que ninguém conhece, o seu vizinho conhece, que viu você entrando lá com um computador, com uma mesa. Vai ser escritório de advocacia, ele viu sua placa, então ele conhece o seu escritório pelo nome. Só o seu vizinho. No segundo ano, o pessoal do bairro começa a conhecer o seu escritório por aquele nome. Você toma café na padaria, você vai comer passa na feira. Então você conhece o pessoal do bairro, ele conhece o seu escritório pelo nome. Depois de 3 anos, a cidade conhece o seu escritório pelo nome. Daqui 4 anos, o Brasil vai conhecer o seu escritório pelo nome. E daqui a 5 anos,
o mundo vai conhecer o seu escritório pelo nome. Pessoal, tudo bem? Não. Aqui é turma da OAB, não é? Não, porque quando eu falo que daqui a 5 anos o mundo vai conhecer o seu escritório pelo nome, isso é uma coisa bacana. Tá? Então, quando alguém vira para você que está prestando o exame de ordem e fala assim, olha, daqui 5 anos o mundo vai conhecer o seu escritório pelo nome, você faz, porque eu falei que o mundo vai conhecer o seu escritório pelo nome, vocês fizeram, Poxa, imagina o seu papel timbrado, que bonito. Sede, São Paulo, filial, Londres, Paris, Nova York. Caiu a ficha agora, né? Aí sim, caiu a ficha no que eu estou falando. Aí daqui 5 anos, quando o mundo conhecer o seu escritório pelo nome, o infeliz do seu sócio morre. O mundo conhece o escritório por aquele nome. Aquele nome vai fazer falta ou não vai? Vai. Então, sinceramente, montou uma sociedade, coloca no contrato, sócio, se você morrer, seu nome fica. Daqui 5 anos você vai lembrar do que eu estou falando. Não porque o teu sócio vai morrer, longe disso, mas porque o mundo vai conhecer o seu escritório pelo nome. Bacana, né? Então, só que antes disso, passa na prova. Vamos lá. Calma, não viaja muito, volta para cá. Tá? Mas é legal, pessoal, é como falamos, né? Miramos aqui as estrelas para chegar aqui lá no alto. Vamos lá. Isso é possível, por que não? Claro que não. Eu falo que o que tem de melhor, a nata jurídica está aqui, você está no Damásio. O que tem de melhor está aqui. Então não tenho dúvida que vão sair aqui grandes escritórios. Volta aqui. Agora, pronto, agora tudo é ser né? Oi, pode falar. Tá. Posso, o colega colocou, na sociedade unipessoal, eu posso contratar advogados? Pode. Só que os advogados, eles podem ser o quê? Seus empregados. Ele não pode ser sócio, porque se for sócio, você vai sair da unipessoal para ir para a pluripessoal. Mas eu posso contratar advogados? Pode sim. Pessoal, e uma última observação sobre o nome da sociedade. Isso não seria uma questão com dificuldade para você, mas pode aparecer na prova, eu tenho que citar. Vamos na tela. A questão fala em nome fantasia. Isso pode? Pessoal, é claro que não. Não é permitido adotar nome fantasia em uma sociedade de advogados. Não podemos adotar nome fantasia em uma sociedade de advogados. Isso não pode. Isso não. Aí eu sei que tem gente que vai me mandar pergunta no seguinte sentido. Alisson, mas vem cá, eu entendi que não podemos adotar nome fantasia aqui numa sociedade de advogados, mas o que seria o nome fantasia? Aí eu respondo através de alguns exemplos. Vamos colocar exemplo. Você pode, por exemplo, constituir uma sociedade com o seguinte nome? Caminho do Sucesso Advocacia, isso pode? É claro que não. Causa Ganha Advogados Associados, isso pode? Claro que não. O famoso Liga da Justiça Advogados, isso pode? Pelo amor de Deus, é claro que não. Não podemos adotar nome fantasia em uma sociedade de advogados. Isso não pode. Por que não pode, Alisson? Porque é brega. E, além disso, a lei proíbe. Tá? A lei proíbe. O OAB não admite um registro de uma sociedade que adote nome fantasia. Isso não pode. É claro que você sabe que isso aqui é proibido. Eu vou colocar outros tópicos. Todos os tópicos que eu vou colocar a partir de agora, podemos aplicar nas duas espécies de sociedade. Tanto na sociedade pluripessoal, como na sociedade unipessoal. Todos os tópicos que eu vou colocar, aplicamos aqui nas duas. Vamos lá. Próximo tópico, próximo ponto que você precisa recordar comigo. Estava na prova recentemente. Registro da sociedade. Onde que uma sociedade de advogados deve ser registrada para adquirir a sua personalidade jurídica? Falar na OAB é café com leite, é claro que é na OAB, né? Espera um pouquinho, só que você não está aqui para responder isso, né? Não, é claro que não. Vamos melhorar a resposta, não brinca. A sociedade deve ser registrada no Conselho Seccional da OAB, correspondente ao local da sede da sociedade.
conselho seccional da OAB, correspondente ao local da sede da sociedade. Uma sociedade de advogados, para adquirir personalidade jurídica, deve ser registrada no conselho seccional da OAB correspondente ao local da sede da sociedade. Muito bem. Muitos responderam aqui, vai ser registrada na OAB, e eu brinquei com você, mas eu brinquei de propósito. Como eu disse, tudo aqui é de propósito para você guardar a matéria. E funciona. Por que eu fico com medo quem responde que é só na OAB? Porque no dia da prova aparece, vai ser registrado no Conselho Federal da OAB. Sempre tem quem coloque no Conselho Federal. Não, você não vai registrar no Conselho Federal. Alternativa B, vai ser registrada na subseção da OAB. Não é na subseção. Alternativa correta, alternativa C. Conselho seccional da OAB correspondente ao local da sede da sociedade. É lá que a sociedade deverá ser registrada. Alisson, e qual vai ser a alternativa D? A alternativa D vai falar junta comercial, pelo amor de Deus. Junta comercial, cartório de registro, isso não entra aqui nas questões de ética, hein? Isso não entra. Conselho seccional da OAB correspondente ao local da sua sede. É lá que a sociedade deverá ser registrada. Isso estava recentemente na prova. Outro ponto em sociedade que eu preciso recordar. Responsabilidade na sociedade. Vamos lá. Responsabilidade na sociedade. Responsabilidade na sociedade. Muito bem. A responsabilidade na sociedade é subsidiária e ilimitada. A responsabilidade na sociedade é subsidiária e ilimitada. Subsidiária e ilimitada. Eu destaquei esse I de propósito, eu acho que ficou claro. Por que eu destaco esse I aqui? Não tem dúvida, vamos conversar? Que se isso aparecer na sua prova, vocês vão encontrar uma alternativa que vai colocar que a responsabilidade na sociedade é subsidiária e o quê? Limitada. Errar a questão por conta de uma letra, ninguém merece. Ninguém merece. E a GV de vez em quando faz isso. Então eu grifo que é para você nunca mais esquecer. Subsidiária e ilimitada. Alisson, mas o que isso quer dizer? Eu vou explicar o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, primeiro quem responde? A sociedade. Quando falamos subsidiária e ilimitada, quer dizer que primeiro a sociedade responde. Primeiro a sociedade responde. E depois quem? Os sócios e os associados de forma ilimitada. Eu vou grifar outro ponto aí, hein? Você já sabe o que é. Primeiro a sociedade responde e depois os sócios e os associados de forma ilimitada. Os sócios e os associados de forma ilimitada. Eu peço para você grifar duas informações no que você acabou de anotar. Primeiro, o I, que é para você não cair naquela pegadinha. E segunda informação que eu gostaria muito que vocês grifassem, associados. Por quê? Os associados também respondem? Sim. Os sócios e os associados. Se isso for aparecer na sua prova, esses são os dois pontos que o examinador vai tentar puxar a sua questão. No I, que todo mundo lembra, e nos associados. Porque daí tem gente que fala assim, não, acho que o associado responde, não responde sim. São os dois pontos que eu destacaria aqui na sua questão. Próximo item, próximo tópico em uma questão de sociedade de advogados. Vamos lá. Próximo tópico, filial. Filial. Responde para mim. Podemos constituir uma filial de uma sociedade de advogados? Podemos ou não podemos? Sim, podemos constituir uma filial de uma sociedade de advogados. Podemos constituir uma filial de uma sociedade de advogados, desde que seja em outro estado. Estados diversos. É permitido constituir filial de sociedade de advogados desde que seja outro estado.
É permitido constituir uma filial de sociedade de advogados desde que seja outro estado. Alisson, pode ser outro bairro? Não. Pode ser outro município desde que seja outro estado. O que me preocupa aqui na questão de filial é uma pequena observação que você vai colocar no seu caderno. Uma pequena observação. Coloca aí um asterisco, uma observaçãozinha embaixo do filial. E anota o seguinte. Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial. Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial. Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial. Que todos os sócios promovam inscrição também no local da filial. Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial que todos os sócios promovam. Todos os sócios providenciem inscrição também no local da filial. Grifa isso. Isso está na lei. E não bastasse estar na lei, o Conselho Federal editou um provimento firmando isso daqui. Por que o Conselho Federal editou um provimento firmando isso? Porque o Conselho Federal chacoalhou a seguinte bandeira: isso está na lei e tem muita gente que não está observando. Então eu, Conselho Federal, estou editando um provimento para reforçar aquilo que está na lei. Se o Conselho Federal editou um provimento porque quer que todo mundo fique sabendo disso, coloca isso na sua prova. Você presta um exame nacional. Você presta um exame unificado. Boa parte do público que o Conselho Federal pretende alcançar aqui, ó, tá aqui, ó. Olha as futuras sociedades de advogados aqui. Tá bom? Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial que todos os sócios promovam, todos os sócios providenciem inscrição também no local da filial. Simples. Uma pequena observação, lembra que eu falei, sempre que possível eu vou colocar aqui uma notinha de rodapé? Uma pequena observação para encerrar a questão de filial, depois eu vou colocar aqui algumas informações sobre o advogado empregado. Essa observação que eu vou citar, artigo 19 do novo Código de Ética. Então, uma pequena observação, coloca aqui a nossa pequena observação, artigo 19 do Código de Ética e Disciplina. Isso aqui foi alterado e seria uma questão inédita na sua prova, tá bom? Seria aqui uma questão inédita. Eu vou perguntar para vocês com base no código anterior. Não anota nada, tá? Daqui a pouco eu vou ditar o que você vai anotar. Eu vou perguntar com base no código anterior, daí eu vou ditar o que você vai anotar com o novo código. Responde para mim. Advogados que integram a mesma sociedade. Advogados que integram a mesma sociedade. Eles podem representar em juízo clientes com interesses opostos? Pessoal, é claro que não. Advogados que integram a mesma sociedade, eles não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. É claro que não. O que o novo Código de Ética acrescentou? Um pequeno acréscimo, mas em termos de uma prova, isso faria um estrago. O novo código acrescentou o seguinte, coloca aí, puxa a flechinha, questão inédita, novo Código de Ética, uma questão que podemos encontrar em sociedade. Vamos lá. Advogados que integram a mesma sociedade, advogados que integram a mesma sociedade, não podem representar. Advogados que integram a mesma sociedade não podem representar em juízo, agora coloca bem grande, ou fora, clientes com interesses opostos. Advogados que integram a mesma sociedade não podem representar em juízo ou fora, clientes com interesses opostos. Olha que pequeno acréscimo que o novo código fez. E olha que estrago que isso faria na sua prova. O código anterior colocava proibição em juízo. O novo código colocou proibição em juízo ou fora.
Como que isso poderia aparecer na sua prova? E vira uma salada. A alternativa vai falar, pode em juízo, mas não pode fora, não pode em juízo, pode nos dois, não pode nos dois. Pronto. Bagunçou a questão. Enunciado de 17 linhas, alternativas de 3, 4 linhas, isso já bagunçou a questão. Acredita, é um pequeno acréscimo com o novo código, seria uma questão inédita na sua prova. Pois não. Esse representar, posso ter dois sócios, eles começam a brigar. Posso intermediar, mudou para o representar, eu tenho que voltar para o O que seria é aquela história, alguém no escritório atua para o autor, o outro atua para o réu. Isso não pode. No caso, o fora, em juízo ou fora, o fora seria aí uma intermediação, uma atuação extrajudicial. Eu não posso. Isso, o novo código, ele traz essa proibição lá no artigo 19. Intermediar, se tiver aqui envolvendo questões jurídicas, uma assessoria jurídica, então eu estou atuando aqui para uma parte, prestando assessoria jurídica para outra parte? Não, isso não pode. intermediar para que os dois chegassem a um consenso. Bom, não. Tudo bem, não. Tentar a conciliação, isso é possível. Tentar a conciliação, isso é possível, não tem dúvida. É uma tentativa aqui de conciliação. Aqui é sem problema nenhum. Antes de entrar com o processo, você está chamando aqui as duas partes e tentando a conciliação. Isso não tem problema nenhum. Tá? Pessoal, aí muitos falam para mim, Alisson, ao invés de montar uma sociedade, eu quero adquirir um pouco de experiência, eu quero juntar um pouco de dinheiro, porque eu sei que isso tem um custo. Então, eu pretendo aqui começar a atuar como advogado empregado. É o nosso último tema que eu tenho que discutir com você hoje. Que, aliás, encontramos uma questão no último exame. Tá bom? Acertamos a questão, fiquei bem contente com isso. Vira a página, terceiro tema de hoje, advogado empregado. Advogado empregado. Advogado empregado. Quando falamos em um advogado empregado, eu trabalho com os artigos seguintes do Estatuto. Artigo 18 ao artigo 21 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 18 ao 21 do Estatuto. E eu também vou buscar informações no artigo 11 ao artigo 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Artigo 18 ao 21 do Estatuto, artigo 11 ao 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Por lá que buscamos informações, por lá que resumimos informações sobre advogado empregado. A primeira informação que você recorda comigo, eu coloco no quadro como sendo a chamada isenção técnica. Independência. Isenção técnica, independência. Isenção técnica, independência. Pessoal, guarda o seguinte. A qualidade de empregado do advogado, não retira, não afasta a sua isenção técnica. A qualidade de empregado não retira do advogado a sua independência. Alisson, mas eu sou um advogado empregado. Muito bem, você é um advogado empregado. A qualidade de empregado não retira do advogado a sua isenção técnica, não retira do advogado a sua independência. Essas são características da advocacia. São características da advocacia que permanecem, mesmo em se tratando de um advogado empregado. Tudo bem? O que isso quer dizer? Você não está preso às vontades do seu cliente. Como assim? Sabe muitas vezes quando se você teve a oportunidade de trabalhar em um escritório pequeno, que você participou de alguma consulta, que você participou de alguma reunião que o cliente estava presente, às vezes o cliente solta algumas pérolas do tipo: doutor, recorre para eu ganhar um tempinho. Recorre para eu ganhar um tempinho. Quem vai decidir se vai recorrer ou não é você. Alisson, como é que eu vou tomar essa decisão?
Você vai tomar essa decisão de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu estudo. Agora, cuidado, acabamos de falar isso. Você tem independência. Você tem isenção técnica. Só que cuidado com a sua decisão, porque você responde por conta disso. Tá bom? Você responde por conta disso. Alisson, mas eu não vou discutir com o meu cliente. Você não vai discutir, você vai expor aqui a sua estratégia. Você vai expor a questão, o que está envolvido. Olha, cliente, eu acho que não é bom recorrer. Porque, de fato, se eu recorrer, vamos ganhar aqui 2, 3 anos no processo, só que o prejuízo que você vai ter daqui a 2 anos vai ser muito superior do que o prejuízo que você está tendo agora. Então, sinceramente, eu não sou favorável a recorrer, não. Você vai expor, você não é obrigado a aceitar a imposição do seu cliente, porque você tem independência, você tem isenção técnica, mesmo como advogado empregado. O que geralmente aparece a questão nesse ponto da matéria, e no último exame não foi diferente. A questão fala em jornada de trabalho do advogado. Jornada de trabalho. Recorda comigo para encerrarmos aqui o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Jornada de trabalho do advogado. Bom, responde para mim, o que compreende aqui o período de trabalho do advogado, hein? O que compreende o período de trabalho do advogado? Período de trabalho do advogado compreende todo o tempo que ele está à disposição do empregador. Então, o período de trabalho do advogado compreende todo o tempo que ele está à disposição do empregador. Compreende todo o tempo que ele está à disposição do empregador. Seja dentro ou fora do escritório. Período de trabalho compreende todo o tempo que o advogado está à disposição do empregador, seja dentro ou fora do escritório. Alisson, fora do escritório também? Também, claro, fora do escritório também. Dependendo da área que você vai atuar, você vai realizar audiências, sim. Isso conta como período de trabalho? É claro que sim, você está fora do escritório, mas conta como período de trabalho. A primeira linha que eu coloco nessa tabela vai falar em advogado exclusivo. Advogado exclusivo. O que quer dizer advogado exclusivo? Advogado exclusivo quer dizer advogado contratado. Advogado exclusivo quer dizer advogado contratado. Você tem um contrato. Qual é a jornada de um advogado exclusivo? Até 8 horas por dia, 40 horas na semana. Jornada de um advogado exclusivo até 8 horas por dia, 40 horas na semana. Até 8 horas por dia, 40 horas na semana. Próximo. Advogado não exclusivo. Advogado não exclusivo. Qual é a jornada de um advogado não exclusivo? Qual seria aqui o horário de trabalho, a jornada de trabalho de um advogado não exclusivo? A metade. Até 4 horas por dia. Até 4 horas por dia. 20 horas na semana. Advogado exclusivo, até 8 horas por dia, 40 na semana. Advogado não exclusivo, até 4 horas por dia, 20 horas na semana. Metade. Eu costumo falar que é uma boa jornada essa, né? Sim. Alisson, mas e o que passar disso? E o que ultrapassar isso? Horas extras. Horas extras. Advogado tem direito às horas extras? Tem. Advogado tem direito às horas extras? Claro que tem. Horas extras do advogado, pelo menos 100%,
Horas extraordinárias, horas extras do advogado, pelo menos 100%. E eu falo que aqueles que ficam surpresos quando falamos em horas extras, horas extraordinárias do advogado, ficam mais ainda surpresos quando falamos do chamado adicional noturno. Ah, não brinca, sim. Advogado tem direito a adicional noturno. Advogado tem direito a adicional noturno. Qual é o adicional? Qual é o período que compreende o adicional noturno do advogado? Período que compreende o adicional noturno do advogado, 20 horas de um dia. Então, o adicional noturno do advogado compreende o período das 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. O período que compreende o adicional noturno do advogado, 20 horas de um dia, 5 horas do dia seguinte. Em algumas turmas que eu passo isso, tem gente que se assusta um pouco. O gente fala assim, Alisson, espera um pouquinho, mas 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, isso quer dizer 8 horas da noite? Sim. Mas você vai trabalhar até esse horário? Vai. Bem-vindo ao clube. É assim que funciona, tá bom? Mas eu vou perder a novela? Vai. Vai. E eu brinco com você, eu grifo aqui, que daí você fecha a questão nas duas pontas. Grifa 20 e 5, adicional noturno do advogado será de 25%. Adicional noturno do advogado será de 25%. 25% é o adicional noturno do advogado. Isso aqui, presta atenção, que acaba sendo exceção à norma trabalhista, exceção à regra trabalhista. Alisson, mas a regra trabalhista ela traz aqui de uma outra forma. Para encerrar nossa discussão, você guardou no último exame, a questão estava por aqui, tá? Nessa tabela, isso aqui ganhamos um ponto no último exame. Não pegou ninguém de surpresa, todo mundo tinha a resposta no caderno. Eu falei que a norma trabalhista estabelece aqui algo divergente. Se a questão falar em advogado empregado, antes de pensar na CLT, você pensa o quê? No Estatuto da Advocacia. Antes de pensar nas normas trabalhistas, vocês devem pensar nas normas da OAB. Até porque o Estatuto da Advocacia é uma lei especial. Uma lei especial prevalece sobre uma lei geral. Logicamente tratando de advogado empregado. Pessoal, colocamos muita informação no seu caderno, eu acho que colocamos muita informação hoje no seu caderno, ficamos uma boa parte do nosso encontro discutindo informações sobre inscrição, muitas questões levantamos aqui sobre inscrição, achei bacana o debate, colocamos informações sobre sociedade de advogados e encerramos nosso encontro de hoje com informações sobre advogado empregado. Mais uma vez agradeço a sua atenção, qualquer dúvida, o pessoal que está acompanhando, envia, assim que possível eu respondo para você. Obrigado, até o próximo encontro.